A dificuldade política de qualquer terceira via, diante do perfil do eleitor, é o que nós vamos trazer para vocês agora. Nós vamos utilizar para isso alguns dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, a qual, desde já, agradecemos ter colocado à nossa disposição esse material. O material foi feito originalmente sobre polarização e o perfil ideológico do eleitorado, este que a terceira via pretende conquistar. Alguns dos resultados são surpreendentes. Olhem só esse daqui, por exemplo. Como é que se posiciona o eleitorado brasileiro em geral? A pesquisa tem mais de 70 páginas, nós extraímos, para ilustrar o nosso argumento aqui, alguns desses números. 58% das pessoas no Brasil, quando confrontadas com apenas duas possibilidades, quando são indagadas o seguinte, você é de esquerda ou de direita? 58% dessas pessoas se autodefinem como de direita. Que direita? Aí é que está uma questão das mais interessantes. Vamos à próxima tela, por favor, Edu. Nós temos o eleitorado do Brasil. Entre aqueles que se dizem de esquerda, olhem as contradições. 41%, quase a metade do que se autodefinem como de esquerda, acham que as escolas públicas deveriam ter orientação religiosa no currículo. Para quem está acostumado com os conceitos clássicos do que é direita e esquerda, isso é uma contradição em termos. Agora vamos pegar, isso não é restrito às pessoas que se consideram de esquerda, não. Vejam as de direita. 44% daquelas que se autodefiniram, certo? Acham que o Estado brasileiro deve ser laico. Normalmente se identifica postulados de direita com mais religiosidade. Vamos à próxima tela, ela é surpreendente também. Vejam como a percepção dos fatos é profundamente afetada pelo viés político-ideológico de quem vê os fatos. Fato não existe. Fato é o que as pessoas acham que é fato. Vamos lá, então. Se você pergunta para uma pessoa de esquerda o que ela acha que foi o desemprego no governo Lula, ela vai dizer que não passou de 5%. Se você pergunta a uma pessoa de direita, ela vai dizer que foi 15%. Vamos fazer a mesma questão quando a gente coloca essa questão sobre a taxa média de desemprego do governo Bolsonaro, alguém que é de esquerda. Ele vai dizer que foi de 15%. De direita, não chegou ou chegou a 6%. Alguém aí que nos acompanha se arrisca a dizer quais foram os números? Nós trouxemos os números verificáveis. São fatos da realidade. Vamos aos números e nós pegamos, com a ajuda do economista Samuel Pessoa, FGV-IBRE, as taxas médias de desemprego desde a redemocratização, FHC 1, 9, FHC 2, 10%, Lula 1, 10%, Lula 2, 9%, Dilma 1, 7%, Dilma Temer 11%, Bolsonaro 12%. Ou seja, a percepção do fato é completamente subordinada ao viés político ideológico. Imagine a dificuldade que a gente tem aí. Agora nós separamos uma sonora de um personagem importante nesse contexto, a do Eduardo Leite, falando sobre a viabilidade da terceira via. Vamos conferir enquanto eu volto lá para o meu lugar. Preocupações são outras, as imediatas da população brasileira. O tempo político para a população em geral ainda não chegou, está no cenário dos partidos, discutindo composições e discutindo as ideias que devem embasar um projeto. Também sinto a falta, entendo que as discussões estejam muito sobre as pessoas, mas elas vão começando a se debruçar sobre os temas. E qual é o grande tema para o Brasil, né? Na minha visão, é como é que a gente gera crescimento sustentado no país. Pessoal, tem uma quinta tela, hein? Rapidinho, antes de vocês assumirem a palavra. 8 entre 10 brasileiros reconhecem que nós temos um enorme grau de polarização no país. Resultado disso, péssimo, na minha opinião. Queria ouvir de vocês também. Esse número, 51%, é entre os homens. Admitem desistir de conversar sobre a política porque está desagradável. Esse número vai para 57% quando a gente fala das mulheres. Eu já falei demais, Caio. Que as percepções todas do Instituto são mais ou menos também as percepções que nós jornalistas colhemos no dia a dia, né, com fontes. As pessoas votam
elegem os postulantes aos cargos, e vamos falar aqui de Lula e Bolsonaro, por que Lula e Bolsonaro lideram? Por que eles são favoritos? Por que toda a disputa envolve eles? Porque eles mexem, vamos dizer assim, com corações e mentes, é meio que um clichê dizer isso, mas eles que provocam as pessoas para atrair e votar neles ou para contestá-los. E por isso que a terceira via, vou dizer assim, é mais morna, né? Ela não desperta essa paixão toda nas pessoas. E esses dados do desemprego aí são fantásticos, né? Cada um acredita no que quer. E Lula e Bolsonaro conseguem mobilizar para o bem e para o mal, despertar sentimentos positivos e negativos. Eu pensei que você ia falar, Lula e Bolsonaro conseguem fazer as pessoas acreditarem no que eles querem. Thaís Arbex, Thaís. William, é interessante olhar esses dados, é muito interessante olhar pesquisas, ainda mais quando elas trazem dados tão aprofundados assim, porque... Essa é uma pesquisa qualitativa, por isso que é um pouco diferente. Qualitativa, exatamente, eu ia citar isso, mas não sabia se era qualitativa mesmo. Sim, confirmando. A impressão que a gente tem é que o eleitor, ainda mais nesse ano, num ano pós-pandemia, se é que a gente pode dizer isso já, num ano em que a economia está muito ruim, num ano em que o poder de compra diminuiu muito, a sensação que eu tenho é de que esse eleitor vai medir muito o que está acontecendo com a sua vida ali à véspera de chegar na urna e apertar o número do seu candidato. Vai depender muito se ele vai conseguir, se ele vai estar conseguindo comprar o botijão de gás a menos de R$100 ou não, se ele vai estar conseguindo alimentar a família toda, a pagar a conta de luz. Acho que essa percepção ela vai ser ainda mais importante na véspera da eleição, William. Raquel, para a gente encerrar a nossa edição. O que a Thaís está colocando é que as pessoas não se definem tanto como de direita ou esquerda, mas como o que interessa no dia a dia, no prático da sua vida. Mas tem um ponto que eu acho que marca o Brasil nos últimos muitos anos, é que o direita e a esquerda no Brasil viraram o PT e o contra o PT. E acho que, de novo, essa eleição vai ser isso. E se o assunto for realmente a economia, favorece o ex-presidente Lula, que tem um recall importante da sua época, a despeito do que os números mostram. Vocês foram para o quadro B? Não vai? Completa? Já vamos fazer a última pergunta da roda. Se o presidente Jair Bolsonaro conseguir tirar isso de cena e transformar isso num plebiscito do PT, aí talvez ele tenha mais chance. Vocês foram para o geral, eu vou voltar para o particular. Para a gente encerrar mesmo a nossa edição hoje, Caio, afinal, decola ou não essa terceira via, depois de tudo isso que a gente viu? Acho que chegam a um nome, mas com muita dificuldade de decolar. William, antipetismo e petismo, acho que foi a tônica da redemocratização, mas se transformou nesse ano entre bolsonarismo e antibolsonarismo. Raquel, e depois eu encerro com a Thaís. A maior parte das pessoas com quem eu converso, ele tem cada vez menos esperança, talvez seja essa palavra, se Ótimo, tratando... a gente tem que ser subjetivo mesmo. Se tratando dos atores de mercado, que é as fontes com quem eu converso, tem cada vez menos esperança de que uma terceira via vingue. E você, analista política de Brasília? Thaís Arbex. Olhando para a foto de hoje, a gente vê que ela não decola, William, mas eu sempre tenho em mente a eleição de 18. E o imponderável nunca pode ser descartado numa eleição presidencial. Caio Junqueira, boa noite, muito obrigado. A você também, boa noite, obrigado, Raquel. E a você em Brasília, Thaís. Boa noite, obrigado.